Vamos a mais um momento de ensino, esclarecimentos, instruções da palavra de Deus, das verdades espirituais, para o nosso conhecimento e a nossa edificação, para uma vida de fé com Deus, dentro de um entendimento, no conhecimento da verdade. A verdade por onde vamos ser libertos, livre do engano e da mentira, pregada em nome de Deus, para tirar as pessoas da direção de Deus. Essa é a arma que o diabo usa para desviar e impedir as pessoas da vida com Deus, do encontro a Deus. O diabo usa a mentira. A mentira do diabo é distorcer a verdade de Deus, tornando a verdade de Deus para o povo como mentira, e levando o povo a viver a verdade, a mentira dele como verdade. Esse é o trabalho do diabo. E nós temos que ter muita prudência, buscar o conhecimento de Deus. E Jesus levantou homens, a quem vocacionou e capacitou e enviou para cumprir o ministério da pregação da verdade que liberta. Ensinar, corrigir, instruir, doutrinar aqueles que aderem à fé, aqueles que se convertem ao Senhor. Tem que ser trabalhado com o ensino. Tem que ser formado dele o conhecimento. E Deus levantou homens a quem vocacionou e capacitou para isso. Para estar ministrando, cumprindo o ministério da palavra, ministrando a palavra para as pessoas, para corrigi-las, instruí-las, orientá-las, exortá-las, estimulá-las, advertindo-as quando estiverem no engano, corrigindo-as quando estiver no erro, dando entendimento a elas da verdade. Só que quando Deus levanta homens para ensinar e comunicar a sua verdade ao mundo, o diabo também entra em cena. E aí levanta homens para propagar sua mentira, deturpando a verdade. Esse é o problema. Tem muita gente aí pregando em nome de Deus, que está levando o povo a se perder de Deus, dentro das suas doutrinas, pregações, ensinos que levam para o povo que não é a verdade de Deus. Eles usam a palavra e com a influência da sabedoria maligna, ele destrói, ele contamina, eles misturam, falsificando a verdade de Deus para você viver a mentira pensando que é verdade. Eles usam a palavra para tirar você do entendimento da palavra. Esse é o trabalho do diabo. Usando a palavra para fazer o homem pecar contra Deus, distorcendo a palavra, deturpando a direção que a palavra mostra para as pessoas. O diabo levanta os seus homens, profetas, obreiros, que estão a serviço do reino das trevas, para perverter a verdade do evangelho, para confundir e trazer incerteza, confusão, entenebrecendo, cegando o homem para que ele não conheça a verdade do evangelho. E o que eu vejo aí de pregadores de nome, famosos, sábios, intelectuais, que mostram o seu conhecimento, bom dia, seu Jorge. Agora ficou boa a porta, viu? Oi? Agora ficou boa aí a porta. Oi. E aí é isso, gente. Levando conhecimento, levando informações, trabalhando ensinamentos para as pessoas, que não é a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, a sã doutrina, os ensinamentos de Cristo. Tem muita gente que está aí ministrando com a sua sabedoria,
conhecendo a geografia, conhecendo a história, conhecendo os fatos bíblicos narrados, fala de Bíblia, usa a palavra de Deus, mostrando um conhecimento teológico, vivendo a sua, sabedoria teológica, mas são homens que estão a serviço do reino das trevas. Toda a teologia dele, todo o conhecimento de Deus, tira você de Cristo. A direção que eles colocam para você seguir, a doutrina por onde eles formam vocês, não é a de Cristo. E tudo que eles fazem, no oculto, no subliminar, eles introduzem encobertamente heresias de perdição para desviar o povo de Cristo. Eles, olha irmão, que astúcia de Satanás. Olha a sutileza do diabo. Ele leva esses pregadores a pregar usando o nome de Cristo. E o trabalho do diabo usando esses pregadores é fazer o povo desviar de Cristo. Usando o nome de Cristo. Não, porque é Jesus. Venha para Jesus. Creia em Jesus. Obedeça a Jesus. Submeta-se a Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Veja, os falsos profetas usam isso. Mas dentro do conteúdo que eles ministram para vocês, na formação do entendimento na mente de vocês, eles levam vocês a se apartar de Cristo. Como disse Pedro, falsos mestres que vão introduzir no povo, encobertamente, heresias de perdição, que fará o povo negar o Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E o próprio Jesus vai dizer: cautelai-vos dos falsos profetas. Ele vem até vós, não é como ministro do diabo. Os falsos profetas, ele vem até nós, se denominando de Deus, obreiro de Deus, profeta, mensageiros, ungidos, homens de Deus. E Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelha, mas são lobos devoradores. Agora vocês vão conhecê-los pelo fruto. O fruto do conteúdo da pregação que ele prega, a gente vai discernir o falso profeta. Não é pela roupa que ele veste, pela Bíblia que carrega, pela igreja que ele está, pela posição dentro da igreja, pelo o movimento de Deus que ele faz. Nós vamos conhecer o falso profeta, não é pela aparência. Nós vamos conhecer os falsos profetas quando nós estivermos com atenção na doutrina que ele dá, no ensino que ele leva, para onde ele conduz as pessoas. O conteúdo da sua ministração. Qual o propósito, a finalidade? Para onde eles estão levando vocês? É aí que nós vamos conhecer o falso profeta. É como disse o apóstolo João. É pela prevaricação deles na doutrina. Aqueles que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, esses não têm a Deus. É dentro desse objetivo. É a partir daí que nós vamos discernir e conhecer o falso profeta. É aquele que não está sendo fiel à doutrina de Cristo. Eles pregam a doutrina de Cristo, pregam, mas misturada, contaminada. Eles adicionam. Eles não têm compromisso com o evangelho, com a doutrina. Eles criam outros métodos, meios, estabelecendo norma, regra, formas. É o que acontece hoje aí, com essa multidão de homens que dizem que é de Deus, levando o povo a viver heresia de perdição, apostatar da fé seguindo doutrina de demônios. Um evangelho anátema, que não é exclusivo o que Cristo ensinou. Eles sempre adicionam algo. Eles sempre colocam o intermédio das suas doutrinas malditas, misturando com a doutrina de Cristo, adicionando seus preceitos e valores de igreja, de religião, misturando no evangelho de Cristo. Eles não comunicam a você o ensino puro, verdadeiro do evangelho de Cristo.
que vem direto de Cristo para nós. Eles contaminam, misturam, adicionam, falsificam. É aí que vamos conhecer o falso profeta. É pela palavra que eles traem, a doutrina que eles pregam. E Paulo vai dizer, o apóstolo João já nos dá uma advertência, orientando-nos a perceber o falso profeta. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vir ter convosco, eu sou homem de Deus, sou profeta, sou ungido, e não traz o ensino, a direção de Cristo, se afasta dele. Essa doutrina que ele traz não é a de Cristo. Essa direção, esse ensinamento, essa instrução que ele está dando, não é o Evangelho, não é a doutrina de Cristo. Se afasta dele. É um falso profeta. Cuidado. O falso profeta, ele parece homem de Deus, prega e fala de Deus, usa a Bíblia, fala que Jesus é o caminho. O falso profeta, ele diz que Jesus é o Salvador. Não é por aí que você vai conhecer ele. Você tem que ser prudente, estar atento a ouvir e examinar a doutrina que ele prega. Se condiz com a de Cristo. É aí que vamos conhecer o falso profeta. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo... Olha como isso é importante a gente observar. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 3 ao 5, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e conforme a doutrina que é segundo a piedade, é soberba. Nada sabem, deliram acerca de questões, contendas de palavras, onde nasce inveja, porfia, blasfemas, ruins suspeitas. Contenda de homens corruptos do entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Olha o que Paulo vai dizer. Aparta-te dos tais. Se apartam deles. Estão com seu entendimento, sua mente, corrompidas. Estão privados da verdade. Agora, olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a Tito, sobre a questão da doutrina. Paulo vai dizer, retenhamos firmes a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto na demonstração, como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque muitos desordenados, faladores, vães, enganadores, principalmente os da circuncisão, estão aí trabalhando para tirar o povo do ensino de Cristo. E Paulo vai dizer, retenhamos firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para poder contradizer os que vêm contrário a ela, com poder, usando a palavra. Então nós temos que combater o bom combate da fé, condenando e reprovando as obras mais, os ensinos heréticos pregados pelos falsos profetas, onde as pessoas estão sendo privadas da verdade de Deus. Nós temos que ter prudência, cuidando da nossa vida, na sã doutrina de Cristo, para não perder o caminho e a direção da salvação. É o que Paulo vai dizer a Timóteo 4,16, na sua primeira carta. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Tenha o cuidado de manter a sua vida de comunhão com Deus na direção, na doutrina de Cristo. É a doutrina da salvação. É por onde o salvo tem que andar e vigiar para não apostatar desse caminho, dessa instrução, dessa direção que Cristo nos deu. É por onde o salvo tem que viver a sua vida liberta em Deus, andando na direção dele, pela doutrina de Cristo. E aí é que entra
a investida do diabo, levando muitos a apostatar da fé, porque estão seguindo doutrinas de demônios, onde as pessoas não estão vivendo sua vida devota, consagrada a Cristo, onde as pessoas não estão alicerçadas com as suas vidas em Deus, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, onde as pessoas elas não vivem guiadas, sendo instruídas pela doutrina de Cristo, estão praticando tudo em nome de Deus, estão vivendo uma vida louca, uma vida levada pela emoção, sem entendimento de Deus, estão vivendo uma vida de fé em Deus, reprovadas, porque não estão na doutrina de Cristo, estão separadas de Deus, porque estão andando contrário. Eu acho interessante que não adianta você dizer, eu creio em Deus, agora vivo para Deus, estou dentro de uma religião, vivo praticando isso, não bebo mais, não roubo, não fumo, vivo agora praticando a obra de Deus, dentro de religião, com muito trabalho, compromisso, tarefa, obrigação, como se fosse para Deus. Você está perdido ainda. A vida com Deus não é essa. A vida com Deus não é vivida dentro de igreja, por meio de igreja. Para você manter sua vida com Deus não é estar dentro de igreja, é estar em Cristo. E a palavra de Cristo está em você, guiando, dirigindo, norteando a tua vida com Deus. A sã doutrina de Cristo é por onde temos que andar. Precisamos estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, a doutrina dele nos guiando, nos instruindo, nos corrigindo, nos repreendendo, para a gente não se perder da fé, pela doutrina de Cristo. Não é pela vida escravizada, subjugada, dentro de compromisso, tarefa e obrigações, aonde os homens estabelecem para o povo viver como se fosse para Deus, dentro das igrejas. O povo sobrecarregado, subjugado, com muitos fardos pesados, de obrigação, de meta, de regra, de compromisso, de trabalho. Dentro das religiões, que não é o que Jesus ensina, pede e orienta para a gente viver como vida nele, como comunhão com ele, como vida consagrada e devota a ele. Jesus não pede para a gente viver isso dentro do ativismo religioso, escravizado no legalismo religioso, subjugado à autoridade do homem e o domínio dentro da religião, dos líderes religiosos. Jesus não nos orienta a isso, irmãos. Nós precisamos viver uma vida liberta em Cristo, pelo conhecimento dele, que é a verdade, por onde somos libertos. E andar nessa verdade, subjugado a Cristo, fiel, devoto, consagrando nossa vida, nosso viver a Cristo, guardando a palavra dele no nosso viver, aqui enquanto estivermos com o próximo, viver a palavra de Cristo na nossa vida e no nosso viver com o próximo, aonde estivermos. Não é centralizado em momentos religiosos, dentro de ambiente religioso. Não é compromissado em tarefa, atividade, compromisso de religião. Isso não é a vida com Cristo. Onde o povo hoje está preso. A humanidade aprisionada numa das maiores cadeias que Satanás prende a multidão. Religião. A humanidade aprisionada mentalmente. Dentro da mentira, vivida como verdade de Deus. Nesse mundo mentiroso que foi criado como vida com Deus, é o mundo da religião. É a vida religiosa. É a devoção religiosa. Onde as pessoas pensam que estão vivendo para Deus. Conduzidas pelos falsos profetas. Os líderes das religiões que se colocam, se denominam como autoridade de Deus para o povo. Onde subjuga o povo a autoridade, o tiranismo, o autoritarismo, a prepotência e a arrogância. Usando sua autoridade sobre o povo, onde eles fazem o povo acreditar que eles, os líderes religiosos, são a autoridade de Deus para o povo se submeter como se fosse a Deus.
o povo ser guiado e dirigido por eles. O povo está preso. Conheça a verdade e seja liberto. Os falsos profetas que deturpam a doutrina, a verdade do Evangelho de Cristo. Eles estão pregando em nome de Cristo, mas não são de Cristo. São obreiros de Satanás. Só é você ter cuidado e analisar o conteúdo dele, o que tu está vivendo dirigido por ele. Qual a tua regra de fé e prática? Aonde está o teu entendimento de vida com Deus, de consagrar-se a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de estar alcançando a bênção de Deus, de estar servindo a Deus? Aonde está o teu entendimento? Tu está vivendo isso por aonde? E aonde? O povo está tudo perdido, centralizado, escravizado dentro de igreja, subjugado sobre compromissos, tarefas e obrigações, como se fosse para Deus, porque estão sendo guiados pelos seus falsos profetas, achando que são homens de Deus, que está levando eles a Deus. Cuidado. Nós temos que ser guiados não é por nenhum líder religioso. Nós temos que estar, não é em nenhum centro religioso igreja. Nós temos que consagrar nossa vida, não é a nenhum trabalho de igreja, é a Cristo, pela palavra dele. Amém?